As principais mudanças que ocorreram nos volumes do Active 3D, nessa versão 6.4.2, são que nós podemos agora criar volumes baseados em vistas 2D. Se eu chamar o comando de desenho de volume, agora ele aparece aqui dentro da aba A3D Projeto. Ele já mostra três opções: volume prismático, extrudado e revolução. O volume prismático, vou escolher aqui concreto. O volume prismático é um volume que se baseia em três escalas e desenha uma forma contida nessas três escalas. Então, eu vou formar dois cantos aqui, manualmente, dentro da vista 2D. E vou informar uma escala em Z, que vai ser 200. Ele cria um objeto tridimensional, aparece aqui em 3D, com três escalas X, Y e Z. Dentro dessas três escalas, ele está desenhando uma caixa. Ele também pode colocar uma esfera, outro tipo de volume. Também pode ser um cilindro, um cone, um arco, uma pirâmide, um triângulo ou um volume extrudado. Esses volumes aqui, até o triângulo, pode ter um valor adicional aqui, que é espessura. Colocando um valor de espessura, ele vai deixar o objeto vazio, vazado, conforme aquela espessura. Vamos voltar agora do triângulo para a pirâmide. A pirâmide vai ficar vazada, ó. Alterando os valores de escala aqui, vamos colocar 150 por 150 por 150. Ficam as três dimensões iguais. Então temos aqui a nossa pirâmide. Aqui nós temos um arco. Nós também temos uma outra opção aqui, que é a parte dele que a gente quer. Aqui nós temos o arco completo, aqui temos só metade, e aqui temos um quarto do arco. Essa espessura aqui no arco não faz muita diferença. Vou voltar para o todo, e agora eu vou para o cone. O cone também tem uma espessura, que é também deixar ele vazado, ó. Então isso tudo são volumes prismáticos. Temos também o cilindro. Agora o cilindro está vazado, com aquela espessura de 5 centímetros. Aqui também posso ter a metade, eu posso ter um quarto só. E finalmente voltamos para aqui está a esfera. A esfera também é vazada, vou colocar metade dela para a gente poder ver. Ó. E finalmente temos a caixa. Então, esses volumes prismáticos aí, esses objetos básicos podem ser usados para compor outros objetos através de operações booleanas, onde você pode juntar dois volumes, fazer operações de subtração e de adição. E também tem o tipo extrudado. Quando a gente desenha, voltando aqui ao volume prismático, eu desenhei ele aqui na planta baixa, ele foi criado paralelo ao plano horizontal. Esse objeto agora, quando ele é selecionado nas vistas 2D, que eu tenho vistas laterais, que são essas duas linhas de corte aqui, nas vistas laterais, selecionando um volume prismático, ele vai colocar dois pontos na base que a gente pode usar para mover o objeto e um ponto que é a escala em Z do objeto, que vai aparecer tanto numa vista lateral como em outra. Se por acaso eu desenhar esse objeto direto numa vista lateral, digamos que eu tenho uma parede aqui e eu quero fazer um recorte, um elemento saliente naquela parede. Vou desenhar uma parede aqui assim. Ela aparece aqui nessa fachada, que é essa linha aqui. E agora aqui na parede eu peço para desenhar um volume prismático. Escolho ali concreto. Informo dois cantos aqui. Escala em Z eu vou colocar 15 centímetros. Não, vou colocar um pouco mais, 25. Ele colocou o meu objeto, criou o meu volume agora no plano
vertical da minha vista 2D de corte, e ele criou exatamente sobre a linha. Então aqui está a linha de corte, ele colocou metade do volume para um lado e metade do volume para o outro. Agora eu posso editar esse volume e levar ele até a parede, mas eu não preciso fazer isso em 3D, eu posso fazer na planta baixa mesmo. Esse volume tem grips. Como o nosso plano ficou vertical, esse grip aqui agora virou a altura dele, ó. E esse outro grip aqui permite que eu mova esse objeto até o plano da parede. Meu volume está agora na parede. Selecionando esse volume e colocando uma espessura para ele, de 10 centímetros, ele vira uma moldura, ó. Então eu consigo editar facilmente o meu objeto. E se eu for na vista onde ele foi gerado, que é essa fachada, esse corte aqui, essa fachada, selecionando o objeto, eu tenho grips que eu posso usar para alterar as escalas dele, ó. Então fica muito fácil de editar um volume prismático nas vistas 2D, ou até mesmo numa fachada ou num corte. Vejam, os grips são muito bons para edição, ou então na planta baixa. Se eu quiser criar o volume em 3D, também posso. Posso chamar o comando de UCS, informar aqui um ponto daqui para cá, e botar o Y para cima, chamar o comando de volume prismático, e agora eu estou trabalhando em outro plano, no plano vertical aqui da minha parede. Só tenho que cuidar de desligar o Snap, desenhar. Aqui, quando a gente trabalha em 3D, o volume pergunta as informações de forma diferente. Quando nós desenhamos numa vista 2D, ele pediu 2 cantos. Aqui em 3D ele vai pedir 3 informações. Então eu dou outro canto, ou então eu digito escalas. Se eu digitar escalas, eu tenho a opção de digitar os valores, aqui 150 por 150 por 20. Ele criou o meu volume aqui, baseado naquele primeiro ponto que eu informei ali. Que eu acho que não foi exatamente ali. Agora eu vou só mover ele aqui em 3D, aqui para cima. Posso também editar o objeto aqui. Mesmo que eu tenha criado em 3D, nas vistas 2D, onde o objeto aparece visto de cima em relação ao plano que ele foi criado, eu também tenho os grips que permitem a edição do objeto. Isso é para volume prismático. Vejamos agora como é que funciona para a criação de volumes extrudados. O volume extrudado, assim como o prismático, pode ser criado em qualquer plano. Se eu inicio o comando numa viewport que está em modo 2D, o comando entende que eu vou desenhar dentro de alguma vista. Então ele pede a escala em Z, que é a informação que eu não tenho na vista, porque ele vai ser criado no plano da vista. Se eu criar numa planta baixa, ele vai ficar no plano horizontal e vai subir. Se eu crio numa vista lateral, de fachada ou de corte, ele vai ser criado na vertical, com um plano paralelo à vista que eu estou. Então vou chamar o comando novamente, que eu acabei cancelando ali. Chamo o comando novamente, vou escolher o estilo concreto, vou dar uma escala de 50 centímetros. E agora, como é um volume extrudado, ele precisa de um perfil. Eu vou escolher a palavra perfis aqui e vou selecionar um perfil, esse perfil de calha aqui. Informa o ponto onde ele vai ser inserido. Aqui assim. Ele criou meu objeto na horizontal, minha calha na horizontal, metade para um lado da linha de corte, outra metade para o outro. E aqui está ele. Bom, ele foi criado aqui em 3D e ele apresenta em 3D alguns grips que estão na base dele, lá onde ele foi iniciado. Como ele cresceu para onde nós estávamos aqui, ele veio na nossa direção, na vista do corte, ele veio para esse ponto aqui no 3D. Então, eu tenho grips que eu posso editar o objeto lá na base ou então na altura. Selecionando o grip da altura, eu vou aumentar o comprimento do meu objeto. E se eu fizer isso numa vista onde ele aparece de lateral, eu posso também esticar ele numa vista lateral. Posso mover e posso esticar. Se eu usar o comando stretch, eu posso pegar as pontas
volume e editá-lo aqui dentro numa vista lateral. Olha que facilidade. Estou editando meu volume, mudando de posição, esticando numa vista lateral. Aqui na fachada, aqui na planta baixa ele não aparece, porque ele está muito alto. Eu vou selecionar ele aqui e vou mover para baixo. Agora ele aparece aqui na fachada, na vista em planta também. A mesma coisa, eu posso usar o Stretch e editar ele. As pontas dele, ou então esse outro grip aqui que é da altura. Posso usar o comando Sesh, posso usar grip. Tem muita versatilidade de edição desse volume extrudado. E, além disso, eu também tenho a possibilidade de editar a própria forma desse perfil, caso o meu volume use um perfil no objeto. Aqui ele está usando um perfil que é um perfil calha. Se eu mudar o perfil dele para no objeto, ele faz uma cópia do perfil calha dentro do meu volume extrudado e agora ele está independente daquele perfil calha que aparece aqui no quadro de perfis. Ou seja, a calha foi usada para criar o objeto e depois eu desvinculei. Então eu tenho agora, selecionando o meu perfil em 2D, no plano paralelo onde ele foi criado, que é aqui no plano de corte, eu tenho todos os grips do perfil que podem ser editados tranquilamente. E nessa vista onde eu tenho o meu perfil aparecendo de topo, eu posso usar esses comandos de cortar, dividir, unir, subtrair para fazer a edição do perfil. Digamos que eu queira dividir este perfil a partir dessa linha daqui para cima. Posso selecionar o meu perfil, chamar o comando de dividir, informo essa linha aqui, deixa eu só mudar a largura que ficou no comando anterior, botei largura 0 e informo esses dois pontos aqui. Daqui até aqui. Então, nós temos agora um perfil aqui em cima e um perfil aqui embaixo. São dois objetos. Se eu mover ele aqui na vista de frente mesmo, na fachada, a gente pode ver que aqui tem dois perfis. Ó. O comando de cortar criou dois objetos a partir de um perfil só. Veja quanta versatilidade a gente tem de edição desses objetos dentro das vistas 2D, não sendo obrigado a trabalhar numa vista em planta, mas também posso trabalhar numa vista em corte.